Araújo Rocha Advogados, em nome do qual eu agradeço a presença de todos. Hoje o nosso bate-papo aqui, de aproximadamente 1h30, é sobre benefícios econômicos nessa crise estrutural, financeira e econômica que estamos passando aí por força dessa pandemia de Covid-19. Nós teremos aqui 3 painéis, o primeiro deles com o Dr. Paulo de Tarso, que é o consultor do escritório para assuntos financeiros, vai trazer para nós aqui algumas medidas financeiras que as empresas estão adotando agora em época de crise, um tema bastante importante, creio que vai ajudar bastante as empresas clientes do escritório, que são o grande público aqui do nosso bate-papo de hoje. Em seguida, o Dr. Fernando Castellani, que é da nossa equipe de recuperação judicial do escritório e falências, vai trazer um pouquinho um panorama sobre uma outra ferramenta que pode ser utilizada na crise, uma ferramenta não financeira, mas sim jurídica, que é a recuperação judicial. E, por último, teremos a participação do deputado Hugo Leal, que é um parlamentar, um grande articulador da questão da melhoria da lei de recuperação judicial, hoje em vigor, e que, inclusive, recentemente propôs um projeto de lei que traz um sistema de proteção à insolvência, né, nesta fase que nós estamos atravessando. Mais uma vez, eu aqui em nome do escritório agradeço a todos os presentes e aqueles que nos ouvirão e nos verão posteriormente com a publicação deste nosso bate-papo no canal do escritório no YouTube. Então, sem maiores delongas, agradecendo o palestrante Dr. Paulo de Tarso, já passo a palavra e para suas considerações. Em seguida, terminando sua apresentação, a gente responde eventuais perguntas que os ouvintes nossos façam aqui pelo chat deste aplicativo. Com a palavra, então, o Dr. Paulo. Tá bom, Antônio, muito obrigado. Uma breve apresentação. Eu sou um sócio da Proinvest, parceira do Honda. A nossa empresa tem 30 anos de experiência atendendo aí a todos vocês, empresas médias, grandes, pequenas, estruturando financiamentos especiais, buscando investidores, linhas do BNDES. Então, a gente está nessa pandemia, ombro a ombro com vocês, tentando obter operações especiais e linhas de capital de giro para a necessidade das empresas. Eu gostaria de começar essa palestra, Antônio, Fernando, Antônios, né? Isso. Primeiro, fazer um panorama breve dessa crise que alguns de vocês estão sentindo, mas é importante. Ontem saiu um artigo muito interessante do presidente dos bancos centrais do mundo, chamado BIS. Ele fez uma análise, ontem saiu no Valor, tá, pessoal? Vocês podem buscar lá. Ele faz uma análise que é exatamente o que está acontecendo aqui também no Brasil. 19 países. Que as empresas médias estão sofrendo muito com a crise, vão ter uma grande retração de crédito, dificuldade de obter crédito, por queda de vendas e a situação toda da pandemia, e que elas devem fazer 3 coisas. É muito interessante esse artigo, vale a pena ler. Primeiro, elas devem buscar capital de giro e renegociar suas dívidas. Antônio e Fernando, isso está no Valor de ontem. O presidente dos bancos centrais do mundo tá dizendo isso. Segundo, devem buscar recuperar, diminuir despesas. Tá certo? Terceiro, devem dar como garantias até imóveis, até bens, e ele fala uma frase interessante, mesmo que sejam ilíquidos. Tá? Por quê? Porque você perdeu o faturamento, você não tem mais recebível para dar. E ele fala também, por último, que o governo tem que dar todo o subsídio possível, oferecer garantias de crédito, que está acontecendo no Brasil exatamente nesse momento. Nesse momento que eu estou falando para vocês, está entrando uma nova modalidade de garantia de crédito,
que saiu uma linha que está vindo do BNDES, mas com garantia do Tesouro. Estão chegando aí no mercado, essa novidade desse webinar, 20 bilhões para empresas que faturam até 300 milhões de faturamento ano, último exercício, desde as pequenininhas até 300 milhões de faturamento. Essa linha vai ter... Os bancos estão começando a oferecer. Eu soube que o Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Daicoval já estão oferecendo essas linhas a partir de 15 de julho. Ela vai garantir 80% do seu crédito, limitado a 30% do seu faturamento. Vou dar um exemplo. Você fatura 30 milhões de reais ano no último exercício. Eles vão te dar até 30%, 9 milhões de capital de giro, e desses 9 milhões, 80% vai ser garantido por esse fundo de crédito. Tá? Então, você só tem que garantir o restante, os 20%. Essa linha tem 12 meses de carência e mais 48 meses para pagar, portanto, 60 meses. Ela vai custar, vai variar de banco para banco, mas eu acho que ela tem um limite de 1,2% ao mês, que não é barato, mas já está incluído nesse custo seguro dessa garantia de crédito. Então, você não vai ter mais que buscar um monte de coisas que você tenha, imóvel, recebível que você não sabe se vai ter porque a sua venda caiu, etc. Essa é uma novidade que acabou de sair, o BNDES já tinha anunciado há uma semana ou duas atrás, agora está ficando operacional. Cada banco vai pegar esse fundo e vai colocar na mesa para oferecer. Tá bom? Então, essa é a novidade. Eu não quero só falar do panorama, mas falar das soluções possíveis que todo mundo possa ter. O panorama de crédito é exatamente esse que o presidente do Banco Central do Mundo falou, está no jornal de ontem, e o governo está tentando, eu devo dizer como participante desse mercado ativo, que o governo está tentando, soltando novas linhas de crédito e agora soltando esse fundo garantidor de crédito para essas empresas médias que faturam desde as pequenas até 300 milhões. Bom, o que eu posso dizer para vocês além disso? Está difícil, vocês têm que se preparar, tem que o nosso empresário médio normalmente não está muito preparado para ir buscar crédito. Estamos falando de crédito novo. Essas linhas é para crédito novo, hein, pessoal? Não é para rolar dívida. Rolar dívida é uma outra coisa, que eu vou abordar logo em seguida. Para quem precisar de dinheiro novo, vai lá e até 31 de dezembro desse ano vai ter esse fundo garantidor de crédito aí funcionando. Bom, falando das empresas, as empresas normalmente, na nossa experiência de 30 anos, aí, estão despreparadas para buscar crédito ou buscar operações novas. Elas estão muito na mão de um gerente de banco ou dois que vão tomar cafezinho e na hora da crise eles somem, né? Esse é o perfil. Então, eu recomendo fortemente que as empresas tenham um planozinho, tenham preparado os seus 3 últimos balanços, que é aquele kit banco, que mostra a ascendência da empresa. Provavelmente, quase todos vocês, ou muitos de vocês, vão ter um balanço razoável em 2019, que foi um ano bom para a economia. Obviamente, ninguém está esperando, nenhum gerente de banco, nenhum diretor de banco está esperando um grande resultado em 2020. Ninguém é bobo, está todo mundo sabendo que os setores, uns mais, outros menos, foram fortemente atingidos por essa crise sem precedentes, né? Eu estou vendo entre os nossos clientes alguns que foram severamente atingidos. Deve estar acontecendo com você, né, Fernando, com o Tótaro, com o Antônio Carlos, e outros não. Os supermercados estão indo bem. Eu tenho alguns clientes na área, algumas empresas de alimento estão indo bem. O setor de confecção está sofrendo para burro. Não vou nem falar de hotelaria e turismo.
autopeças também está sofrendo, tecnologia está indo bem, está crescendo, tem alguns setores até crescendo na crise. Então, a crise não é uniforme. O setor de saúde também acaba crescendo na crise, né? Bom, uma coisa importante também que eu queria destacar com vocês, eu vou ser muito objetivo, é assim: você tem que estar preparado, você tem que ter uma apresentação, você tem que chegar, buscar novas linhas e não ficar na mão daquele gerente ou do amigo seu, porque nessas horas não tem amigo. Nessas horas você tem que ir para cima, abrir novas linhas, buscar saber o que está acontecendo, esse fundo garantidor de crédito, linhas do BNDES, o banco, aquele outro banco que você nunca conversou, se possível não ficar na mão de um ou dois bancos, porque isso não é bom, principalmente numa crise. Segundo, se apresentar de uma maneira correta, ter um plano de ação, mostrar para eles que você não está parado, mostrar seus números. Ninguém está pedindo que você faça uma projeção do que vai acontecer daqui para frente. Ninguém tem bola de cristal. Mas você tem que se apresentar de uma maneira correta. Você tem que botar na mesa garantias como novas, porque o banco não vai considerar que você tem recebíveis. Então, como diz o presidente do Banco Central aí, de repente você tem que botar terrenos, alguma coisa, e está vindo esse fundo garantidor de crédito para ajudar todas as empresas nessa situação. Bom, outro ponto: se você tem dívida, se você tem bancos e a dívida está cara e está curta, você tem que voltar para esses bancos todos e fazer uma ação paralela. O que eu estou falando até agora é para buscar dinheiro novo, para aliviar, oxigenar a sua empresa e você pagar as contas. Mas você tem uma dívida que está correndo. Não estou falando de impostos nem de nada. Isso é coisa aí do Antônio Carlos e do Fernando. Estou falando só de linhas bancárias, novas e velhas. As velhas, as que você já tem, você tem que participar acima do banco e mostrar a situação e falar: olha, eu não vou pagar agora, não tem jeito, preciso de uma carência. Todo mundo está pedindo aí 3 meses, 6 meses ou até mais. Preciso de prazo, né? E você tem que... O nome que o pessoal usa nesse tipo de trabalho chama reperfilar dívida. Então, você precisa de dinheiro novo e precisa de reperfilar dívida. Isso está na receita de todos os entendidos em financiamento e em finanças, né? Nessa onda de choque que é a pandemia, você busca capital de giro, busca liquidez e depois alonga seu passivo, alonga suas dívidas. Tá? Para isso exige uma preparação. Quero abordar outras linhas que existem e que às vezes não são utilizadas. Você tem saídas, eu estou falando das mais corriqueiras, mas, por exemplo, se você tem um bom imóvel, que seja líquido, uma central de distribuição, etc., você tem uma operação conhecida no mercado e que volta à baila, eu acho que ela é importante nos dias de hoje, chamada sale-leaseback. O que é isso? Você pega a sua fábrica, o seu CD, vende para o investidor que aluga de volta para você. Você vendeu aquele imóvel, mas você vai continuar nele mais 10 anos, que é o que te interessa. Você não precisa do imóvel para ganhar dinheiro, você precisa de um teto, né, para ter suas máquinas e rolar sua produção, e você vai ter o mesmo efeito. Essa é uma operação que tem investidor para isso, principalmente na crise, tem gente fazendo isso, e costuma ser uma saída alternativa para algumas empresas que tenham bons imóveis. Por último, você tem também a saída de buscar investidores. Se seu setor não está tão gravemente atingido, você tem perspectivas de crescimento e de expansão, obviamente adiadas em 2020, mas que você imagina que em 2021, 2022, 2023 vão continuar,
você tem sempre a saída de procurar fundos que talvez estejam interessados em entrar no seu capital e, de repente, fazer um reforço aí para você passar toda essa crise. Isso tudo existe, tá, pessoal? São um pouco mais sofisticadas, mas existe caso a caso. Você sempre precisa estudar cada empresa. Se a situação for mais séria e você não conseguir usar quaisquer uma dessas ferramentas que eu expus aqui brevemente, uma conversa bem objetiva e curta, vocês têm aí os nossos amigos para pensar em medidas medidas judiciais ou medidas extremas, mais extremas. Eu queria só fazer um comentário. É assim, o mundo não é mais aquilo que foi e é mais dinâmico. Está tudo muito dinâmico. Então, é uma boa hora, se você não fez isso antes, para você reestruturar a sua empresa, repensar a estratégia, diminuir custo, pensar em novas linhas. Esse fica o meu recado aqui nessa breve exposição. Antônio, gastei meu tempo, está sobrando. Nós temos aqui um maestro. Você foi mais rápido, inclusive, do que tinha sido proposto, mas acho que o recado foi muito bom. Eu tenho uma pergunta para fazer. Falei de cor, hein? Eu nem tenho papelzinho na minha frente, viu, Fernando? Esses anos de experiência aí determinam esse tipo de improviso sempre bem objetivo, né? A gente falou de ouvido. Durante essa pandemia que a gente acabou assistindo alguma movimentação do governo no sentido de colaborar com as empresas em algumas frentes diferentes, né? Vimos isso no âmbito trabalhista, o governo foi bastante atuante, a edição das medidas provisórias 936, 927. No âmbito tributário, em alguma medida, concedendo prorrogação do pagamento de tributos, mas o que nós ouvimos aí, e bastante criticado, né, pelo empresariado brasileiro, foi a timidez do governo no sentido de pulverizar crédito, especialmente para as micro e pequenas empresas, e que mesmo as linhas de crédito concedidas pelo governo de forma mais benéfica nesta fase, os empresários estão tendo muita dificuldade de contração do financiamento por conta até de exigências formais muito fortes, como, por exemplo, garantias, etc. Eu queria só a sua opinião como homem de mercado, no mercado financeiro, né, especialmente nessa parte de reestruturação de dívida, reperfilamento de dívida e de assessoria para quem quer obter alavancagem nesse sentido. Como você enxerga a conduta do governo nesse ponto e se, de fato, essa reclamação dos empresários procede e, se não, o que o governo editou que pode ser aproveitado agora que seja interessante, viável e inteligente para o empresário fazer? Então, procede totalmente, Antônio. O empresário, as grandes empresas pularam na frente, elas têm crédito, elas têm mecanismos, têm poder de fogo, poder de barganha e pegaram dinheiro, né? Está acontecendo um fenômeno chamado empossamento de liquidez. Existe dinheiro no mercado, se você olhar, a piscina está cheia, mas tem pouco, os peixinhos pequenos não estão conseguindo nadar, médios e pequenos. Então, o governo tentou injetar dinheiro de várias formas, né, com linhas especiais e tal. Verificando que isso não resolve, ele lançou, e é essa grande novidade que eu estou contando para vocês, esses fundos que ajudam a compor a garantia do empresário. Tá? Então, essa é uma forma eficiente que no passado nunca o governo usou, muito pouco, e que agora ele está usando mais maciçamente. Ele soltou dois fundos, um chamado Pronamp, que vocês devem ter ouvido falar, para empresas pequenas, e agora ele está lançando esse novo PEAC através do BNDES, mas que vai irrigar os bancos. Você não precisa procurar, você só precisa procurar o banco. O que acontece? O BNDES e esses grandes, eles não têm capilaridade, não têm agência para atender as médias e pequenas empresas. Então, felizmente ou infelizmente, eles têm que usar a rede bancária. A nossa rede bancária é cartelizada, ela é concentrada, né?
Então, nessas horas, você tem que realmente tentar diversificar, procurar uma Caixa, procurar Banco do Brasil. Estão vindo aí os FDICs, que todo mundo já ouviu falar. O BNDES está lançando uma concorrência e está colocando na praça 10 FDICs de 500 milhões, que ele está bancando o capital. E o objetivo desse FDIC vai ser financiar o micro e pequeno empresário. Então, ele está fazendo o possível dentro do DNA brasileiro, que é esse de grande concentração bancária, ele está fazendo o possível para chegar na ponta. Tá? E esse fundo garantidor de crédito, que eu anunciei no começo aqui do debate, ele deve ajudar muito. Tá? Isso que eu posso dizer para vocês. Fora isso, é se preparar, ter uma bela foto da empresa, que normalmente o empresário não tem, uma foto atualizada, não aquela de 15 anos atrás, e ir para cima dessas linhas todas, não tem jeito. É sair com a pastinha na mão mesmo e buscar essas alternativas novas aí. Eu acho que esse fundo vai ajudar bastante, viu, pessoal? Esse que vai ficar já vai ficar disponível a partir do dia 15 de julho agora. Obrigado, doutor Paulo, muito obrigado. Então, amigos que estão assistindo aí, atentos aí nas dicas que o doutor Paulo acabou dando. Se precisarem, nós estamos aí à disposição para ajudar. Tá bom, Antônio? Isso. E eu repetindo, né, o que o doutor Paulo falou, o escritório está à disposição, se precisarem eventualmente trocar alguma ideia sobre esse assunto, estamos lá à disposição. É fato que essas medidas financeiras, elas às vezes falham, pelas razões, inclusive, que o Dr. Paulo acabou falando aqui, e às vezes é necessário que o empresário, que a organização empresarial, ela se valha de medidas um pouco mais efetivas, né? E, inclusive, com a atuação do Estado e com a supervisão do Estado, e uma dessas ferramentas, a mais conhecida, é a recuperação judicial. Então, para tratar um pouquinho sobre recuperação judicial, está aí o Dr. Fernando Castellani, que é o nosso homem de recuperação judicial do escritório. E a ideia também, Fernando, é que você em 20 minutos, 25 minutos, coloque aquilo o que esta ferramenta, esse favor legal, esse remédio para a empresa pode ajudar os empresários que nos estão assistindo agora e aqueles que nos assistirão depois no nosso canal no YouTube. E mais que isso, aquela questão específica da caracterização do momento adequado em que a empresa deve decidir se permanece tentando se alavancar ou se de fato busca o auxílio do judiciário, esta mão amiga do judiciário para se organizar perante aquele pool de credores que normalmente a empresa em crise tem, né? Uma palavra com você agora, Fernando. Doutor Paulo, muito obrigado. Estamos aí. Pode seguir. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, Antônio. É um grande prazer estar aqui para falar com todos que nos assistem, para falar de um assunto que precisa, antes de mais nada, ser um pouco desmistificado, né? Eu vou tratar, obviamente, em linhas gerais, numa abordagem panorâmica, de duas ferramentas, são ferramentas muito importantes, muito eficazes, mas que nem sempre são utilizadas pelo empresário ou muitas vezes são utilizadas no momento ruim, né? Aguarda-se muito para a utilização dessa ferramenta. Eu queria dizer também, ainda nessa introdução, que as coisas que eu vou tratar e eu vou falar, elas não excluem o que o Sr. Paulo falou sobre a questão de renegociação, de busca de crédito. Pelo contrário, né? São ferramentas que devem ser usadas preferencialmente de forma acumulativa. As boas recuperações judiciais e extrajudiciais, elas acontecem principalmente com o apoio de credores estratégicos, com o apoio de credores financiadores. O dinheiro novo ele é muito importante na recuperação judicial e extrajudicial. Agora, é evidente que essas ferramentas de recuperação extrajudicial e judicial, que basicamente têm o mesmo objetivo, mas muda-se um pouco só a questão procedimental, essas ferramentas elas estão muito ligadas ao momento em que a empresa está e a questão de quão grave é a sua crise. E quando eu falo em crise, principalmente no cenário de escolha dessas ferramentas, eu falo não só na questão da crise econômica, da crise financeira, mas também na questão da crise reputacional. Veja, é muito comum hoje em dia a gente escutar
uma série de estímulos à questão da negociação extrajudicial, da busca de meios de autocomposição não judicializados, mediação como forma de tentativa de soerguimento e reestruturação de passivo. Mas isso é sensivelmente prejudicado no momento em que o empresário está, por força do seu complexo de passivos, já com a sua reputação perante os seus possíveis credores apoiadores absolutamente prejudicada. A solução extrajudicial ela é tão menos eficaz quanto maior a crise reputacional no que se refere à questão de abalo a crédito. Então, muitas vezes, essa ferramenta da solução extrajudicial, da mediação, da busca da composição isoladamente com credores, ela não é possível. E muitas vezes ela também não é possível porque já se passou, de certa forma, desse momento. Nós encontramos em determinadas situações o empresário e os seus credores numa situação de extrema desigualdade. O que eu quero dizer com desigualdade? Nós estamos com um credor extremamente agressivo, via de regra com possibilidade de alienações e travas bancárias, fazendo eventualmente penhora em conta, conseguindo ameaçar o devedor de retirada de bens até essenciais da sua produção. Então, nós temos, via de regra, situações em que o credor ele tem uma posição muito confortável pela própria questão da violência da sua cobrança e da eficácia da sua cobrança, e o devedor acuado. E essa situação de desigualdade, obviamente, ela impede um bom cenário de negociação extrajudicial, de negociação mediada. Então, muitas vezes, este é o cenário que encontramos quando se pensa na ferramenta da recuperação judicial. Agora, esse não é o melhor momento para se valer desse tipo de ferramenta. E aqui eu gostaria de tratar disso com bastante cuidado. A recuperação, seja ela extrajudicial, seja ela judicial, ela é uma ferramenta que deve ser usada preferencialmente por aqueles empresários que têm uma atividade operacionalmente sadia. Eu quero dizer com operacionalmente sadia, uma atividade cujo resultado operacional efetivo é um resultado ou positivo ou um resultado que pode se tornar positivo a partir de determinados ajustes simples. Uma reestruturação de custos e despesas, por exemplo. Uma reestruturação pequena na sua etapa produtiva. Mas empresas que, por força das suas despesas financeiras, do seu PNT, do seu comprometimento mensal com pagamentos de dívidas anteriores, sejam elas trabalhistas, sejam elas com fornecedores, sejam elas com o sistema bancário, essa empresa que tem uma atividade operacional saudável ou quase saudável, mas estão sendo esmagadas e estranguladas por força dos encargos de dívidas passadas, parcelamentos mensais com fornecedores, bancos. Essa é a melhor empresa para se utilizar da ferramenta da recuperação extrajudicial e judicial. E veja, melhor cenário, a empresa que ainda está pagando os seus credores. A empresa que ainda está arcando mensalmente com essa grande massa de recursos para fazer a composição com seus credores e os pagamentos mensais. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque neste cenário específico, da empresa que tem uma atividade operacional razoável, boa, tem um passivo mensal que lhe incomoda sobremaneira e acaba simplesmente dragando toda a sua capacidade de investimento, capacidade de fluxo de caixa. Essa empresa, ao se utilizar de ferramentas como recuperação extrajudicial e judicial, ela consegue o efeito caixa desse processo. O que eu quero dizer com o efeito caixa? A partir do momento que ela usa esse processo, que ela distribui essa petição da recuperação judicial para ficar com a ferramenta que é a ferramenta mais eficaz, a partir do dia seguinte, ela suspende todo e qualquer pagamento relativo a esses credores anteriores. E se é uma empresa que ainda vinha conseguindo pagar esse passivo mensalmente, ora, é evidente que a partir do momento que esse processo se inicia, esse dinheiro vai sobrar em caixa. Claro, vai sobrar em caixa e isso vai dar à empresa a capacidade de voltar a planejar a sua atividade, fazer eventualmente um investimento e preparar a sua reestruturação e a solução da situação de crise. Recuperação extrajudicial e judicial. Ela é uma ferramenta jurídica poderosíssima que tem por objetivo uma reestruturação do passivo da empresa por intermédio desse procedimento específico. Basicamente, se a gente tivesse que elencar, né, as linhas gerais desse procedimento,
no que se refere a qual a sua finalidade, qual a sua eficácia, eu diria o seguinte: a recuperação extrajudicial e judicial, ela visa construir uma nova composição com todos os credores, mas uma composição num cenário mais favorável, que é o cenário do processo que suspende todo e qualquer pagamento para esses credores e suspende toda e qualquer possibilidade de execução do devedor ao longo desta fase de negociação. Veja como o ambiente muda, né? Você sai daquele ambiente de pressão de penhora online, credor executando, possibilidade de retirada de bens com busca e apreensão nas alienações, e vai para um cenário de igualdade de condições de negociação. O ambiente se torna muito mais propício para a busca da solução. Bom, e que solução é essa? A solução que é buscada, seja na recuperação extrajudicial, seja na recuperação judicial, ela se dá por intermédio de uma construção de uma solução que é chamada tecnicamente de plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial, ele é um plano montado pelo devedor. Então, o devedor tem liberdade de montar o que é essa reestruturação do seu passivo. E a lei aqui, ela é absolutamente tolerante com o devedor, no sentido de que não há praticamente nenhum limite pré-estabelecido para a montagem desse plano de recuperação. Claro, o limite que nós encontraremos não é no que se refere na propositura das condições do plano, mas, obviamente, é a aceitação que tem que ser buscada pelos credores, que daqui a pouco eu vou falar como ela funciona. Mas nós temos, então, absoluta liberdade para a montagem do que é esse plano de recuperação. E aqui nós podemos trabalhar com deságios absolutamente expressivos, podemos trabalhar com período de carência, com prazos de pagamento absolutamente elásticos, podemos falar em taxas de correção desse valor infinitamente menores do que são as condições de mercado, podemos falar em venda de bens sem sucessão, e isso é muito importante porque estimula a possibilidade da venda do bem. Então, dentro da recuperação judicial, nós podemos vender, por exemplo, parte das unidades da empresa, podemos vender bens específicos, e aqueles que compram esses bens dentro do processo de recuperação compram blindados de qualquer possibilidade de sucessão obrigacional. E qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem não é para o vendedor recuperando, é para o comprador, mais ou menos, né? Porque em não tendo essa sucessão, a possibilidade da venda é muito mais concreta, né? Ele se torna muito mais líquido e muito mais atrativo para o eventual interessado. E, no fundo, o recurso que virá com essa venda é um recurso que vai para recuperando e para o cumprimento do plano. Só para se ter uma ideia, eu fiz questão de enfatizar que esse plano de recuperação ele é praticamente ilimitado no que se refere à possibilidade de montagem de estruturação. Então, eu dei alguns exemplos aqui, falei de alguns pontos. Deságio, prazo. Bom, mas nós podemos pensar em estruturação de fundos, podemos pensar em cessão de recebíveis, em cessão de direitos creditórios, em constituição de FDIC para adquirir todos os créditos e receberão, por exemplo, um precatório cedido ou um mero direito creditório. Então, não existe praticamente um modelo pré-estabelecido. Agora, se eu tivesse que dizer para todos que nos assistem aqui, só para ilustrar como esse plano de recuperação e a recuperação judicial e extrajudicial, ela pode ser efetiva. Um plano de recuperação hoje considerado absolutamente conservador, um plano de recuperação que até a maioria dos bancos tendem a apoiar. É um plano de recuperação que apresenta um deságio de 20% a 30% no valor consolidado da dívida, carência de 6 meses a 1 ano e meio, prazo de 10 anos a 12 anos de pagamento, com juros de TR mais 6% ao ano, TR mais 3% ao ano. Veja, é uma condição que dificilmente se conseguiria nas linhas de créditos mais benevolentes do governo federal. Claro, né? E isso fruto de um processo judicial, com certo desgaste, um caminho até chegar a essa composição, mas eu volto a dizer, eu dei exemplo aqui do que seria uma modalidade de plano absolutamente conservadora, sem qualquer tipo de requinte, só para ilustrar como essa ferramenta pode ser boa. Então, o grande objetivo da recuperação judicial é estancar a pressão que os credores fazem, proteger o caixa e a capacidade de liquidez da empresa, e esse ponto é importantíssimo, né? A recuperação judicial protege o caixa da empresa,
porque ela impede que as penhoras continuem acontecendo, por intermédio da recuperação consegue levantar valores anteriormente penhorados, até depósitos recursais trabalhistas é possível que se levante e traga para recuperação. Então, ela protege o caixa da empresa. A partir do momento que ela começa, o dinheiro que está na empresa está, teoricamente, no lugar mais seguro possível, né? Por qualquer avanço, por qualquer credor feito a este patrimônio, a esse dinheiro, durante o processo de recuperação, o juiz responsável pelo processo vai tomar as medidas necessárias para que esse dinheiro seja devolvido, liberado e etc. Então, se protege o caixa e a liquidez da empresa. E se permite a composição de um cenário de pagamento, o plano de recuperação, em condições inimagináveis se comparada com uma negociação extrajudicial, um simples procedimento, procurando o credor um a um. Agora, a recuperação extrajudicial e judicial, elas têm exatamente essa mesma lógica, né? O que a gente pode dizer que é uma diferença muito importante entre elas? Bom, primeiro, o próprio nome dá uma ideia, né? A recuperação extrajudicial é um procedimento cujos atos mais importantes acontecem fora do Poder Judiciário, acontecem extrajudicialmente. Já a recuperação judicial, ela se inicia por intermédio de um processo e os principais atos acontecem dentro de um procedimento de uma ação, a ação de recuperação judicial. O que deve se levar em consideração para escolher uma ou outra ferramenta? Eu não tenho a menor dúvida de dizer que a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, elas estão organizadas numa ordem crescente de eficácia, de poder de solução de crise econômica financeira. A recuperação judicial ela é infinitamente mais poderosa. E por que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, porque os credores abrangidos pela recuperação judicial são maiores, são mais credores do que na recuperação extrajudicial. Para que fique claro o que é esse universo de credores. Na recuperação judicial, todos os passivos do empresário estão abrangidos e são por ela atingidos. Com duas exceções só, né? 3, na verdade. Os credores que detenham alienação fiduciária, os credores de adiantamento de contrato de câmbio e o credor tributário. Eu vou falar um pouquinho dessa exclusão, que ela não é tão simples assim, né? Mas, a princípio, são credores que até se chama na lei de credores extraconcursais, então não se sujeitam à recuperação. Em oposição, se sujeitam à recuperação. Credor trabalhista, seja por crédito já constituído, não constituído, parcelado, em acordo com reclamação trabalhista proposta, não proposta, em fase de execução, pouco importa. Todo e qualquer trabalhista cujo fato gerador do crédito trabalhista seja anterior à distribuição do processo. Todo e qualquer credor com garantia real, então garantias reais, não alienação fiduciária, hipoteca, penhor de recebível. Todos qualquer credores quirografários. E o que entra nesse quirografário? Fornecedores de um modo geral, prestadores de serviço para recuperanda, créditos com instituições financeiras, desde que não haja nem alienação fiduciária, nem garantia real. Então, simplesmente créditos garantidos por avais de sócio, por exemplo, avais de terceiro. E todo e qualquer credor que se preencha ou que enquadre-se como microempresário, empresário de pequeno porte. Todos esses credores estão automaticamente sujeitos aos efeitos da recuperação. Quer dizer que, começada a recuperação, eles ficam congelados e se sujeitam ao resultado do que será aquela negociação do plano de recuperação judicial. Congelados até quando? Até que o plano de recuperação seja aprovado, aconteça algumas etapas no processo, se convoque uma assembleia de credores e esse plano é efetivamente votado e aprovado pelos credores. Prazo médio no estado de São Paulo, 14 meses para isso acontecer. E isso não é um prazo aproximado, né? Foi feito um grande trabalho de jurimetria em todos os processos de recuperação judicial que existiam no estado de São Paulo no começo do ano de 2019, se verificou 100% dos processos. E esse foi o prazo médio encontrado tanto nas varas especializadas da capital, quanto nas varas do interior do estado de São Paulo. Então, aproximadamente 14 meses. Ou seja, se o processo for rápido, a gente está falando em perto de um ano para ter a questão da Assembleia. Nesse um ano, obviamente, muitas composições são feitas com credores, muitas tratativas são feitas para que se consiga o apoio dos credores para a aprovação desse plano.
até que se chegue efetivamente na Assembleia, se delibere, e se aprovado o plano, que é o que normalmente acontece nesse próprio levantamento feito, aprovado o plano, daí se há uma novação dessas obrigações para as novas condições previstas no plano. E aqui entra aquilo que eu disse, né? Carência de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, desconto de 30%, 40%, 50%, taxa de remuneração de TR mais meio, TR mais 1, no pior das hipóteses. E esse novo plano, como eu disse, pode levar 5, 10, 12 anos. Né? E daí o cumprimento do plano passa a ser simplesmente uma obrigação da recuperando. Eu tinha dito logo atrás ali que não se sujeitava à recuperação credor com alienação fiduciária, antecipação de contratos de câmbio e credores tributários. Bom, o credor tributário, de fato, ele não se sujeita, mas existem possibilidades de tratamento do débito tributário por força da recuperação mais eficazes e mais benéficos do que o tratamento do crédito tributário para uma empresa não em recuperação. E aqui eu digo ao acesso a possibilidades de parcelamento mais extensos, com mais parcelas, a possibilidade de transação tributária com descontos mais expressivos, que podem chegar até 50% no valor total do débito tributário, novidade da transação tributária, né, com alguns requisitos para o seu estabelecimento, mas o credor em recuperação ele é automaticamente enquadrado como um devedor cujo crédito é de difícil recuperação e, portanto, passível dos efeitos da transação. E existem ferramentas que podem ser usadas no processo de recuperação que não têm previsão legal, mas que encontram amparo em uma série de decisões judiciais, o que eu poderia ilustrar aqui como sendo praticamente um refis judicial. Né? Se mostra para o juiz da recuperação a capacidade de pagamento dos débitos tributários, o juiz da recuperação ele tenta concentrar as execuções fiscais e determinar, por exemplo, um depósito de parte do faturamento da recuperanda como garantia das execuções e acaba se criando por decisão judicial, que seria algo, entre aspas, né, similar a um grande refis. Então, a recuperação judicial, ela gera efeitos importantes, inclusive para o crédito tributário, apesar de ele não estar a ele sujeito. E as alienações fiduciárias, se nós estamos falando de alienação fiduciária de bens de capitais essenciais, maquinário, veículos, ou alienações fiduciárias de recebíveis, esses credores estão fora da recuperação judicial, não se sujeitam aos seus efeitos, mas também com certas flexibilidades. Por exemplo, os bens de capital essenciais não podem ser retirados durante o período de stay, que é o período de suspensão das obrigações para a recuperação, que em tese pela lei é de 6 meses, mas na prática, via de regra, consegue se estender isso até a Assembleia. E até a Assembleia acaba se compondo com os credores e resolve a questão da alienação. Quando nós estamos dentro de alienações irrecebíveis, a depender do tipo de recebível, performado, não performado, há uma certa discussão judicial e até, eventualmente, a possibilidade de liberação e quebra dessas chamadas travas bancárias. Cada caso é um caso, cada tipo de alienação é uma, mas a gente pode considerar esse panorama geral. Bom, isso é recuperação judicial. E a extrajudicial, só para concluir, e aí pelo menos essa primeira abordagem eu encerro. A recuperação extrajudicial, ela funciona mais ou menos com a mesma lógica. Ela também tem por objetivo a apresentação de um plano, recomposição, negociação com os credores, só que com uma diferença inicial importante. A recuperação extrajudicial, ela não inclui credor trabalhista. Então, a depender do perfil do passivo da empresa, a não sujeição à recuperação do credor trabalhista pode ser um problema sério. Se for uma empresa com passivo trabalhista muito relevante, com penhora trabalhista, a extrajudicial está descartada. E outra diferença fundamental na recuperação extrajudicial. Ela, diferente da judicial, pode abranger apenas os credores que o devedor escolher. Isso é muito importante. Né? Recuperação extrajudicial, todos indistintamente, todos os credores da recuperanda têm que estar a ela sujeitos, sob pena de violação da própria lei, né? E dar tratamento diferenciado para os credores. Na extrajudicial, eu posso escolher os credores que eu quero que se sujeitem a ela. Um poder de escolha limitado. Eu tenho que necessariamente escolher credores de mesma natureza e com condições similares no que se refere às condições do débito.
Mas se eu sou uma empresa, por exemplo, cujo problema é apenas um determinado nicho de fornecedores, eu posso entrar com a recuperação judicial somente em relação a esse nicho de fornecedores. Se o meu problema é apenas débito bancário, eu posso entrar com a recuperação judicial exclusivamente para o débito bancário. Agora, na prática, é muito mais difícil identificar esse problema tão pontual e tão específico, né? Por isso que um dado também levantado, né? E aí eu cito especificamente um dado de 2016, mas que se repetiu em 17, 18, 19. Menos de 5% das recuperações distribuídas são extrajudiciais. Então, 95% na modalidade judicial. E por que eu disse distribuída se a recuperação é extrajudicial? Porque apesar dela ser extrajudicial, eu levo o procedimento de negociação à homologação judicial para que ele possa gerar efeitos para todos os credores daquela classe que eu pretendo que a ela se sujeite. E qual é o requisito para isso acontecer? Eu tenho que ter uma aprovação significativa daquela classe. 60% diz a lei, né? Ao passo que na judicial, com maioria de cada categoria de crédito, ou seja, 50% mais um, eu consigo a aprovação do plano. Bom, óbvio que o objetivo aqui era uma primeira aproximação apenas superficial, para começar a fazer com que entendamos o que é a recuperação extrajudicial e judicial, e eu encerro e devolvo para o doutor Antônio só com o seguinte ponto de realce, né? Então, é um procedimento a ser usado pelas empresas com crise de caixa, com crise financeira representada por indisponibilidade de recursos, cujo efeito principal é exatamente a proteção dessa liquidez, criando um cenário de negociação propício e em condições que jamais conseguiríamos atingir numa mera negociação conduzida extrajudicialmente. Antônio, acho que para a primeira abordagem é isso. Muito obrigado, Fernando. Foi bastante didático, né? O material ele é complexo e é volumoso, mas você conseguiu aí sintetizar muito bem, até numa linguagem aí própria para todos nós que estamos assistindo, né? Eu queria só fazer uma provocação. Você falou de um ponto importante, chamou a atenção para um ponto importante, que é a possibilidade de uma blindagem de eventuais adquirentes, por exemplo, de um imóvel da empresa recuperando, que é uma saída que, basicamente, assim, grande percentual de empresas em recuperação se vale dessa medida para poder gerar o volume de dinheiro necessário para fazer frente não só ao pagamento de credores, mas também ao desenvolvimento da atividade empresária durante o processo de recuperação. E nós sabemos que essa blindagem do artigo 60, se não me engano, ela trata de venda de imóveis e também de estabelecimentos. Então, eu queria que você só fizesse uma diferenciação do que é a venda de um imóvel que esteja no ativo circulante ou imobilizado da empresa, a venda de estabelecimento, e como anda a jurisprudência hoje quanto à possibilidade de outorgar a mesma blindagem para aqueles interessados na aquisição de todos os ativos da empresa ou do próprio controle acionário da empresa em recuperação. Porque, às vezes, esta é a solução, a venda de todo ativo ou a venda do controle acionário, e, por vezes, a gente sabe que a lei, na dicção precisa dela, não trata dessa blindagem para essas hipóteses, né? Eu queria que você comentasse assim, rapidamente o que você acha e como que está, hoje em dia, essa situação da venda total de ativos ou do controle acionário. Por favor. Esse ponto é um dos pontos que foram mais festejados quando a nova legislação, né? Porque só para fazer uma comparação, na legislação antiga que regulava o processo de falência, que regulava a antiga concordata, né, que foi substituída pela recuperação judicial, nós não tínhamos essa previsão de blindagem. Bom, então qual era o efeito prático evidente, né? Se a aquisição de bens de massa falida ou aquisição de bens de empresa em concordata implicavam na possibilidade de discussão de sucessão, simplesmente não se tinha mercado para a venda dessas empresas, não tinha mercado para a venda desses bens. E era exatamente por isso que na antiga falência, na antiga concordata, o que acabava acontecendo era simplesmente toda e qualquer empresa que entrava nesse processo se sucatear e dificilmente conseguir articular uma operação para realmente se soerguer. Bom, a nova legislação, que não é mais tão nova, né? 2005, então temos 15 anos de legislação, até já com importantes movimentos de alteração, de atualização, ela fez a previsão no artigo 60 para a recuperação judicial,
lá no 141, no procedimento de venda, e estabeleceu que a venda de bens e de unidades produtivas isoladas, elas são feitas no processo de recuperação, desde que mediante procedimento concorrencial, né? Então estamos falando de leilão na recuperação judicial, com absoluta impossibilidade de sucessão obrigacional, seja ela trabalhista, civil, tributária, ambiental, multas. E isso tem sido reiteradamente confirmado pela jurisprudência, até já com declaração de constitucionalidade pelo Supremo desses dispositivos, né? Porque houve a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada improcedente contra eles. Então, pelo efeito dúplice, se declarou a constitucionalidade dos dispositivos. Então, essa compra ela é absolutamente blindada. Bom, e por que isso é importante no eventual plano de recuperação? Porque pode a recuperando, obviamente, montar uma estratégia de recuperação que, eventualmente, ela perceba que vendendo parte da sua atividade empresarial, ela consiga preservar uma outra parte e até superar a questão da crise. Então, imagine um empresário com várias unidades, né, com várias filiais. Ele pode segregar algumas delas e fazer a venda dessas unidades em forma de UPI na recuperação judicial. Como ele pode até, como você bem disse, vender a operação como um todo, né? Tecnicamente, se faria primeiro uma cisão para constituir alguma sociedade para restar em recuperação judicial, né? É um dado técnico, né? Ela, em tese, não pode vender o CNPJ inteiro e não mais existir, ela tem que continuar em recuperação judicial. Então, se faz uma cisão, um rearranjo, para pelo menos sobrar um CNPJ. Mas até a atividade como um todo é possível de ser vendida. E muitas vezes tem que ser por participação societária, por força de licenças, autorizações de direito regulamentador, enfim, às vezes é importante que o CNPJ seja transferido, né? Então, todas as operações elas são blindadas. E o que é muito importante quando a gente fala em venda de UPI, principalmente, né? A gente vincular o resultado dessa venda à própria quitação do passivo. Então, imagine lá que haja um passivo de 300 milhões e se organiza uma unidade produtiva cujo valor de mercado é aproximadamente 150. Bom, eu monto um plano e levo à aprovação de que esse estabelecimento vai ser levado a leilão para quitar o passivo. Bom, e aí pouco importa pelo valor. Se vender por 150, quita por 150. Se vender por 120, quita por 120. Se vender por 50, quita por 50. Ou seja, o deságio do credor fica condicionado ao próprio resultado desse leilão. Então, o empresário consegue destacar um patrimônio que seja viável, sem prejudicar a manutenção da sua atividade, levar uma venda segura para o adquirente e ainda matar com isso um valor de passivo substancialmente maior do que o valor do ativo que ele compromete. Muito bom. Então, nós temos essa, dentre outras várias ferramentas dentro da recuperação, essa que trata de eventual alienação, com a possibilidade de alienar ativos de forma parcial ou completa, ou estabelecimento inteiro, e até mesmo controle acionário. É uma boa maleabilidade no processo de reestruturação da atividade econômica. Mais uma vez, obrigado, Fernando, valeu aí a sua exposição. Nós temos a participação no terceiro painel do deputado Hugo Leal, que vai complementar o que o Fernando falou. O Fernando tocou num ponto importante da dificuldade de negociação direta com os credores sem a ferramenta da recuperação judicial, e há um projeto de lei capitaneado pelo deputado Hugo Leal que trata justamente disso, do estabelecimento de um período, né, que cria um ambiente favorável para a empresa poder renegociar com os seus credores sem se valer da recuperação judicial, por conta até de uma antivisão de que, por conta dessa pandemia e dos problemas econômicos e financeiros que ela gerou, houvesse um afluxo muito grande do judiciário em relação a tais pedidos e até mesmo, dentro da recuperação judicial, alguma impossibilidade de cumprimento de plano e quebra da empresa em razão disso, né? Mas antes do deputado Hugo Leal, vou aproveitar a presença do nosso coordenador da área de relações institucionais do escritório, Antônio Tótaro, e eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre um plano, um programa que o escritório está trabalhando, organizando, que diz respeito a uma renegociação extraordinária de débitos com a União, né?
até em razão da timidez do governo em colaborar nessa época de pandemia com medidas um pouco mais efetivas para deixar o empresariado, pelo menos não tão preocupado com o pagamento de tributos. O escritório decidiu estar trabalhando num programa muito interessante, bastante abrangente, é um refis de grande espectro, né? E eu passo a palavra então para o Tótaro, se puder comentar conosco aí no que consiste esse programa e aquilo que ele tem de diferente dos programas atuais, né? Explicando, por exemplo, os mecanismos de pagamento, os mecanismos de prorrogação de pagamento que esse programa traz. Então, fica à vontade, Antônio, tem a palavra. Muito obrigado, Antônio. Obrigado a todos que estão aí ouvindo, né, assistindo o nosso webinar. É sempre um prazer estar aqui. A gente, assim como todos, né, estamos obviamente muito preocupados aí com esse momento atual. E como foi dito, né, pelo Paulo da ProInvest, pelo Fernando, as questões estão vindo de uma forma que ninguém espera, né? Então, o que antes acontecia em Brasília de forma semanal, a gente percebe que hoje está acontecendo de forma diária, né? Então, a cada dia nós temos novidades, a coisa é difícil prever o que pode ocorrer, né? Um pouquinho antes de eu entrar aqui no plano de renegociação que a gente vem trabalhando, né, com outros stakeholders, com outras entidades, eu queria só fazer um pequeno comentário, né, que é assim, será que o papel que o país vem desenvolvendo, né, nessa crise é o suficiente para que a retomada seja feita de uma forma razoável, né? Então, todas essas linhas de crédito, ou então as linhas de crédito que o governo vem colocando à disposição, será que são suficientes, né, para que o país minimamente volte a um crescimento mínimo, né, que todos aguardam? Essa é uma dúvida muito grande, né? E quando a gente olha os números são assustadores e quanto mais for demorada essa retomada, né, quanto mais o governo hesitar em efetivamente contribuir com o que pode, percebe-se que vai ficando tudo mais difícil, né? Inclusive uma área do governo que é muito sensível, obviamente, que é o que faz o governo conseguir tomar as suas ações, que é a área de arrecadação, né? Então, quanto menos empresas tiverem se recuperado, quanto mais empresas quebrarem, infelizmente, ou entrarem em recuperação, menos o governo arrecada. E, por conta de tudo isso, né, houve uma ideia, né, de um dos nossos sócios aqui do escritório de criar um programa de renegociação extraordinária de dívidas com a União, que é o chamado Prex Brasil, né? De uma forma, né, que o próprio Antônio Carlos mencionou, o Prex é uma espécie de grande refis. Esse nome ele tem uma conotação que não é muito bem vista, então o nome que foi dado a esse programa que a gente está trabalhando é Prex Brasil. Obviamente, a ideia do Prex Brasil é um pouco diferente dos refis antigos também. Por quê? Porque o grande objetivo dele não é arrecadatório, né? Por conta de todas as dificuldades que todas as empresas estão sofrendo, né? Restrições no capital de giro e como honrar todos os pagamentos, o objetivo do Prex Brasil realmente é ajudar, né? Tentar auxiliar de alguma forma as empresas, né? Então, de nenhuma maneira está se falando aqui que as empresas terão direitos de apenas renegociarem suas dívidas tributárias. É muito maior do que isso. Então, é um programa que a gente objetiva que seja destinado à negociação extraordinária de dívidas com a União, que sejam de natureza tributária ou não tributária, tá? E aí tem alguns objetivos claros nisso, né?
que é a regularização de débitos que tenham vencido até 31 de julho de 2020, né, obviamente, sejam pessoas físicas ou jurídicas, inclusive débitos parcelados, né, que estejam em discussão administrativa ou judicial, ou lançados de ofício. A regularização das dívidas também de crédito rural, porque apesar do setor agro estar, né, como todos dizem, bem, a gente sabe que há parcelas desse setor que tem lá suas dívidas, obviamente. Então, se é um setor bom da economia brasileira, por que não ajudá-lo mais, né? Por que não ajudá-lo também com esse programa? Então, esse foi um dos motivos pelo qual está incluído aqui a regularização das dívidas de crédito rural. A utilização de créditos dos devedores, né? Tributários, não tributários, precatórios, né? Ou seja, qualquer tipo de crédito que eventuais devedores tenham, podem vir a utilizá-los para quitar dívidas, né? A substituição ou dispensa de garantias com alto custo de manutenção, né, seja seguro, seja fiança, né, remissão de dívidas com a União que tenham sido vencidas há 5 anos ou mais e cujo valor consolidado seja inferior a R$20 mil. Por quê? Por uma razão simples, né? Acaba saindo mais caro para o governo tentar recuperar uma dívida de R$20 mil do que efetivamente esse dinheiro entrar em caixa, né, no caixa do governo. Então, há um estudo do CNJ que mostra isso bem claramente. Então, assim, não vale a pena tratar de dívidas que tenham valor igual ou inferior a R$20 mil, né? No caso, né, do que está sendo planejado aqui em termos do PREX Brasil, o prazo para adesão é até 30 de outubro de 2020. O prazo para pagamento à vista da primeira parcela seria o final deste ano, 31/12/2020. Formas de adesão, né? O requerimento a ser apresentado ao órgão responsável pela administração da dívida, né? O devedor, nesse caso, terá que desistir previamente de qualquer recurso administrativo de ações judiciais que tenha, né, que estejam versando sobre os débitos que serão quitados, ou renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as ações, né? E aí, eventuais parcelamentos anteriores, né, porque se eventualmente a empresa recorreu-se de algum parcelamento, de algum refis anterior, terá que desistir, né? Então, durante o prazo de adesão, o contribuinte vai ter que indicar os parcelamentos que tenha para serem rescindidos, né? Por conta da inclusão no PREX, ok? E o PREX também permite a utilização de créditos para compensar com as seguintes dívidas, né? Dívidas decorrentes de precatórios, próprios ou de terceiros, para compensação das dívidas de qualquer natureza junto à União. Então, qualquer dívida que tenha na esfera federal poderá ser abatida com essa ideia aqui do PREX, né? Qualquer dívida de natureza tributária também, inclusive os prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Porque a gente sabe que muitas empresas acabam acumulando prejuízo fiscal e a utilização deles com as travas é muito restrita. Então, a proposta aqui é um pouco tirar essas travas, né, para que haja compensação de dívidas tributárias próprias do responsável tributário ou do corresponsável pelo respectivo débito, né? E também de empresas controladoras e controladas, né, de forma direta ou indireta, daquelas empresas que em 30 de junho deste ano sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa domiciliada no Brasil, desde que se mantenha nessa condição até a data da opção pela liquidação. E aí vem um pouco das modalidades que foram criadas, né, para que se trabalhe esse programa, né? Então, estão sendo previstas 4 modalidades, né? O primeiro deles, a gente está fazendo o seguinte planejamento: pagamento à vista até 30/12/2020, com redução de 100% das multas de mora e de ofício, e de 50% das multas isoladas, né? No que se refere aos juros de mora, uma redução de 60% e 100% do valor dos encargos legais, obviamente, né? Como eu falei no início, o objetivo aqui é tirar o paciente da UTI, né? Não é uma internação de rotina, pelo contrário, né? Realmente é uma situação muito complexa, né? A segunda opção fala de um parcelamento em até 60 prestações mensais, com vencimento da primeira parcela também no final do ano, redução de 80% das multas de mora
e de ofício, e de 40% das multas isoladas. Na questão de juros de mora, 50% de redução e 100% sobre o valor do encargo legal. Na opção 3, a gente está falando de 90 prestações mensais, mais ou menos parecido. Aí vem um pouco menor a redução das multas de mora e de ofício. As multas isoladas também, 30%, 40% dos juros de mora, o valor da redução. E em todas as modalidades, 100% sobre o valor do encargo legal. Na opção 4, é 120 prestações mensais, mesma sistemática, como eu falei antes, e redução de 100% sobre o valor do encargo legal. Então, o que a gente percebe, né, nas interlocuções que a gente tem feito por meio do time aqui que eu tenho o prazer de administrar hoje, que é Relações Institucionais e Governamentais, a gente está observando uma aceitação muito grande de parlamentares que nós consideramos, né, pessoas muito comprometidas com o país, né? Um deles que eu vou dar de exemplo é o senador Anastasia, né, com o qual nos reunimos já 2 ou 3 vezes exclusivamente para falar desse programa. Ele está muito interessado em apresentá-lo, porque ele vê o valor desse programa, ele percebe que está muito além de um programa de refis unicamente, e ele observa que algo deve ser feito de forma imediata, né, no país, principalmente nesse campo, que é o campo tributário, né, onde os valores são mais gordos mesmo, né. Continuando um pouquinho aqui, a necessidade de garantias, né, para parcelamento no PREX. O parcelamento de débitos com a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda, ou com a Procuradoria Federal, cujo valor seja inferior a 100 milhões de reais, independe de garantias, né? Então, aqui também é uma forma de facilitar a vida das empresas nessa situação, né? Na hipótese de existência de débito judicial em garantia sobre as dívidas, né, que estejam inseridas, este será utilizado para amortização do débito consolidado, após a incidência dos descontos previstos, independente do limite de 100 milhões de reais, o limite estabelecido, né, que eu acabei de mencionar, né? Tendo um saldo de depósito judicial após a alocação na dívida vinculada, o valor vai ter que ser utilizado para a quitação de outras dívidas inseridas ou não no PREX Brasil. Então, se houver o depósito judicial, é isso que acontece, né? O devedor também poderá requerer o levantamento do saldo remanescente desse débito judicial, se tiver, desde que não haja outro débito, né? Havendo outras garantias, isso também já foi falado, fianças, seguro, outras, estas poderão ser dispensadas, né, desde que a dívida consolidada no PREX seja inferior a 100 milhões de reais. Daí vem a parte que diz respeito à dívida, né? A dívida objeto do PREX será consolidada na data do requerimento de adesão, que deve ser apresentado até 30 de outubro, que é a data de adesão ao PREX, e deverá ser paga à vista ou dividida pelas prestações que a gente falou acima, né? 60, 90 ou 120 parcelas. Enquanto não processada a consolidação da dívida, deverá ser pago o valor à vista ou a primeira parcela, com descontos aplicáveis em até 30 de dezembro, né? E aí, uma forma das parcelas para que procuremos evitar, né, que as empresas não paguem, etc., está se propondo um valor mínimo de R$1.000 para pessoas físicas e R$10.000 para pessoas jurídicas. Então, esse é o valor do parcelamento mínimo de cada prestação, né? E aí, né, o valor de cada prestação vai ser acrescido de juros de Selic, né? Apesar que Selic, todos sabemos, está diminuindo a cada dia, por isso também que nos parece fazer total sentido, né? E quais são as hipóteses que podem excluir o devedor do PREX, né? Inadimplemento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, esvaziamento patrimonial do devedor, né, como forma de fraude, decretação de falência ou extinção da pessoa jurídica que optar por isso, concessão de medida cautelar fiscal, né, nos termos da Lei 8.397/92, se a inscrição no CNPJ tiver inapta, e inadimplemento de débitos vencidos após 1º de agosto de 2020, e qualquer descumprimento das obrigações com o FGTS, né?
Então, o que acontece aqui? Todas essas formas estão previstas em muitos dos refis anteriores, mas a gente fez questão de fazer constar aqui também, porque acaba dando uma certa segurança jurídica para todos, né? O outro capítulo trata das dívidas, né? Como eu falei anteriormente, de valor igual ou inferior a R$20 mil. E aí, novamente, né? Para que a Procuradoria, né? Para que o Estado lute por débitos iguais ou inferiores a R$20 mil, sempre gasta mais do que isso. Então, não tem sentido em continuar com brigas desse porte ou iniciar brigas desse porte, né? Eu diria que, fazendo um apanhado aqui de uma forma ligeira sobre o programa de renegociação extraordinária, né, de dívidas com a União, Antônio Carlos e demais, é esse o resumo. Novamente, várias entidades importantes do Brasil, né, estão se vendo que o assunto é muito importante, né? Entre elas, a gente já conversou com a Confederação Nacional das Indústrias, com a Confederação Nacional da Pecuária e de Agricultura, CNA, são entidades muito fortes, né? Que têm uma interlocução muito boa com o governo federal, entre outros, né? A própria Fiesp está muito envolvida com isso, sabem da importância. Há outros projetos que acabam envolvendo um pedaço do que está aqui tramitando. A gente tem conversado com os parlamentares que apresentaram esses projetos, né? Seja para fazer comentários construtivos, que talvez não sejam suficientes para amenizar um pouco o tamanho o tamanho da crise, né? Do que está acontecendo, seja para unir esforços. A gente percebe com bons olhos, novamente, né, esse projeto, não só no Senado, que eu mencionei nomes, inclusive, mas na Câmara também. Então, o mesmo relator da reforma tributária, né, o deputado Aguinaldo Ribeiro, também está muito próximo a nós com relação a esse projeto. A grande dúvida agora é o melhor momento político, e também aonde é melhor iniciar o projeto, né? Se é na Câmara, no Senado ou por meio de alguma MP. A gente acha que como foi falado aqui também, né, todas as MPs trabalhistas, né, principalmente, que já tramitaram, que ainda estão tramitando, estão ocupando um pouco da pauta. A gente vê o Executivo, né, o Poder Executivo preocupado, mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa que não está fazendo que caminhe com a agilidade que gostaríamos. Então, a gente está em contato também no Ministério da Economia. O próprio Paulo Guedes já recebeu notícias desse projeto, sabe que ele existe, sabe que tem trabalho sendo feito. Então, a decisão agora é ver o melhor momento, quem é o melhor interlocutor, né, que, desde que haja o apoio do governo também, para que a coisa tramite rapidamente e possa dar um certo alívio, né, a todas as empresas. Eu diria que é isso, Antônio. Eu não sei se é o suficiente, se ficou claro, se há alguma dúvida. Eu estou à disposição. Foi muito claro, então, Antônio, obrigado. Eu repito àqueles que estiverem assistindo ao vivo a possibilidade de fazer pergunta, se não der tempo de responder, ou se preferirem fazer depois, os contatos do escritório ficam disponíveis e a gente, com bastante alegria, irá responder. Então, Antônio, eu queria só fazer uma intervenção esse programa ele é bem abrangente, é um programa extremamente inteligente. Essa não é a percepção só do escritório, como você mesmo adiantou, tanto do Executivo quanto do próprio Congresso Nacional, sejam senadores ou deputados. Houve uma aceitação e uma boa visão desse tipo de medida para a época que nós estamos atravessando agora, né? Esta também é mais uma ferramenta de soerguimento, de fôlego para as empresas poderem manter a sua estrutura e continuar produzindo, continuar trabalhando. A gente pode dizer algum tipo de perspectiva de tempo, porque a gente sabe que se um programa desse sair muito lá na frente, a utilidade vai ser menor do que aquela de agora, né? E como esse é um dado, é um programa que ele é complementar ao que nós falamos antes,
porque na recuperação judicial, esses créditos com os créditos tributários e fiscais ficam fora. Então, a empresa, para se organizar, eventualmente, para pedir uma recuperação judicial, ela, se tivesse esse benefício desse incorretamente denominado grande refis, né? Se tivesse esse benefício, seria muito melhor, porque ela teria, então, a reorganização das suas dívidas civis e comerciais e também uma reorganização e a possibilidade de soerguimento das suas dívidas tributárias. A gente pode falar em perspectiva de tempo? Veja só, Antônio, que a gente vislumbra, né? Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, e outras pessoas, né, outros stakeholders importantes em Brasília falam muito, estão começando a falar demais sobre tem que haver uma reforma tributária ainda nesse semestre, né? Eles começaram a falar isso por volta do mês de final de maio, começo de junho. E quando se diz reforma tributária, não é esse programa, obviamente, né? Uma reforma tributária é uma coisa muito mais complexa, que ainda que haja uma reforma tributária aprovada no Congresso Nacional esse ano, ela vai começar a ser implementada daqui a algum tempo, né? Que eu duvido que seja em 2021, por exemplo. Mas, pegando carona nessas falas, né? O que está acontecendo na prática, né? Na prática está se falando assim, já que o governo está dizendo que haverá uma reforma tributária, né? E aí o próprio, novamente, o presidente Rodrigo Maia veio a público falar outro dia assim, que haja uma reforma tributária juntamente com o refis. Então, o mesmo deputado que eu citei há pouco, Aguinaldo Ribeiro, né, em conversas conosco num bate-papo como esse, falou assim, bom, já que estou sendo pressionado para fazer uma reforma tributária, né, que tem que ser algo a toque de caixa, por que não colocar o refis junto? Claro que juridicamente não para em pé uma reforma tributária e um refis, mas por toda a experiência que ele teve com a reforma tributária e está tendo, ele tem condições plenas de pegar um projeto como esse que eu apresentei e apresentá-lo de forma autônoma, né? Pode ser muito interessante. Então, nossa expectativa, respondendo de forma clara, seja pela Câmara ou pelo Senado, ou mesmo uma medida provisória, é por volta do mês de agosto, né, mais tardar em setembro, ter alguma coisa aprovada nessa linha, né? Claro que tudo depende da pandemia, para onde vai, é tudo muito indefinido, mas se a coisa caminhar como está aparecendo, a gente estima que em agosto, máximo setembro, a gente terá alguma coisa concreta para se beneficiar. Então tá bom. Obrigado. Muito boa sua apresentação, agradeço. Pelo que eu estou vendo aqui, nós ainda não tivemos o ingresso do deputado Buleal, seria o último nosso painelista, e até explicava, até em razão do aquecimento das atividades que estão lá, né, que estão em Brasília, né? E enquanto nós aguardamos o ingresso dele, vamos verificar, inclusive, se é possível que ele entre até o final do nosso bate-papo. Eu vou adiantar um pouquinho o assunto, em razão do qual ele estaria aqui presente. É um projeto de lei do próprio deputado Leal, e ele iria explicar aqui de como ele imaginou esse projeto, da pena dele mesmo, né, porque foi ele que escreveu, auxiliado por uma gama de juristas, muitos dos quais nós conhecemos, né, que se preocupa, que altera a lei de recuperação extrajudicial, mas não apenas na parte de procedimento. Ela vai esse projeto de lei vai um pouquinho mais longe e cria um sistema de prevenção à insolvência, tentando com isso evitar aquele afluxo gigantesco de pedidos de recuperação judicial que naturalmente decorreriam dessa fase e tentando resolver aquele problema que Fernando Castellani colocou agora há pouco, da dificuldade de uma negociação direta que impele o devedor a procurar o judiciário num processo de recuperação judicial para ter a tranquilidade, num ambiente melhor, conseguir negociar com o amparo da lei e com a supervisão do judiciário as suas dívidas. Então, o projeto de lei do deputado ele traz um sistema de prevenção à insolvência baseado em dois alicerces muito importantes.
esse projeto de lei prevê que, a partir da vigência da lei, caso convertido, caso sancionado, há uma suspensão por 60 dias de todas as ações e de todas as execuções da empresa, vencidas após o dia 20 de março. A suspensão também das ações revisionais de qualquer natureza, seja de aluguel, seja de contratos, e veda, durante esse período de 60 dias, a partir da vigência da lei, a execução das garantias, a decretação de falência da empresa, o despejo por falta de pagamento, a rescisão unilateral dos contratos bilaterais, é impossível, é vedado que se rescinda nesse período, e a cobrança de multas de qualquer natureza. O projeto não especifica exatamente este ponto de não cobrança das dívidas de qualquer natureza, então nós imaginamos, numa interpretação extensiva, que seja qualquer multa, inclusive as ambientais, tributárias, etc. Durante esse prazo de 60 dias, com este fôlego que o empresário recebe, com a suspensão das ações e com a vedação de uma série de condutas por parte dos seus credores, ele então procura os seus credores comerciais e os seus credores civis e tenta fazer uma negociação direta dessa dívida. Caso não conseguida essa renegociação direta, esse projeto de lei estabelece uma segunda possibilidade, que é a negociação preventiva, que prevê, inclusive, a participação de um mediador. Isso tudo, né, sem aquele rigorismo e sem aquela complexidade de um procedimento judicial de recuperação presidida ou organizada por um juiz e fiscalizada por um administrador judicial. Um procedimento muito mais simples e que busca atingir uma finalidade importante. E o Fernando, se puder, Fernando, comentar sobre o processo de negociação preventiva, que, caso aprovado, eu acho que é um mecanismo de evitamento do afluxo enorme de demandas judiciais, né? Claro, claro. Até, Antônio, se você me permite só fazer um pequeno comentário prévio a isso, é importante dizer que esse projeto de alteração, que é um projeto de alteração emergencial, ele está alinhado com o que tem acontecido em todos os países do mundo, praticamente, né? Todas as economias desenvolvidas em desenvolvimento tiveram legislações específicas relacionadas à insolvência empresarial para enfrentamento da situação excepcional. Porque é natural que as ferramentas que a gente já tem na legislação, e a gente tem caso fortuito, força maior, com consequências da previsão dessas ferramentas na própria legislação vigente, elas foram pensadas em um sistema econômico em funcionamento, né? O problema é que nós estamos de um sistema econômico parado. Por força das restrições da pandemia, nós não estamos na situação de normalidade, de enfrentamento de crise por determinado empresário com o sistema econômico em funcionamento. Nós estamos em crise generalizada e com o sistema econômico parado, por força das restrições de contato e isolamento social. Então, dentro dessa linha, é absolutamente natural o surgimento de iniciativas legislativas para tentar combater os efeitos da situação extraordinária. O problema de imediato é que, por ser um projeto emergencial, infelizmente, nem sempre a velocidade do poder legislativo ou do próprio processo legislativo é a velocidade que a economia precisa. Então, nós estamos falando de um projeto emergencial para combater os efeitos de uma pandemia que se iniciou formalmente em 20 de março, e nós estamos já no dia 3 de julho, e com dificuldade de saber quais vão ser os próximos passos desse projeto no Senado Federal. É bem verdade que, em sendo um projeto emergencial, espera-se um procedimento legislativo um pouco mais rápido, e é o que efetivamente a gente conta e espera com o apoio de parlamentares tão importantes e empenhados para que isso aconteça, como é o caso do próprio deputado Hugo Leal na sua iniciativa da condução desse projeto. O projeto, como você já disse, de uma parte importante, ele oferece, se aprovado, um primeiro benefício que é dado a todo e qualquer agente econômico, independente de requerimento, que é a suspensão legal, né? E aqui tem um ponto muito importante,
que vale a pena chamar a atenção. A legislação de recuperação extrajudicial e falência, ela é destinada ao empresário, pessoa física ou jurídica. Esta legislação especial, temporária, porque ela vigerá, em tese, do 20 de março, que era o início da pandemia, até 31 de dezembro. Essa legislação ela se aplica a todo e qualquer agente econômico. Então, não apenas ao empresário, mas ao empresário, ao não empresário, pessoa física, jurídica, identificada como agente econômico. Então, ela é muito mais ampla que a própria legislação restritiva de recuperação judicial e falência. Então, ela dá esse benefício automático para todos. Originalmente, no projeto 60, há um projeto substitutivo, ou melhor, a análise das emendas apresentadas na Câmara, que passou por prazo de 30 dias, e, vencido esse período, daí sim vem a possibilidade de qualquer, de novo, agente econômico, então empresário e não empresário, se valer do benefício da negociação preventiva, que ela é como se fosse uma pré-recuperação judicial, extrajudicial. Porque o objetivo dela é, sem se valer do Poder Judiciário, simplesmente comunicando ao Poder Judiciário que se fará uso desse benefício, se iniciar um procedimento de negociação por 90 dias com os credores, apoiados eventualmente por mediação, com o objetivo que nesses 90 dias se evite o início do processo de recuperação. Ora, teoricamente, todo aquele que se valer do procedimento de negociação preventiva, ele está dando um sinal claro para os seus credores que ele se valerá, caso ela não tenha êxito, do processo de recuperação judicial. Então, até a ideia é tentar dar aos credores a oportunidade de pesarem qual vai ser o possível custo de transação numa recuperação judicial futura e tentar, trazendo isso, né, para o contexto desses 90 dias, evitar a recuperação fazendo algumas concessões. Esse procedimento da negociação preventiva, ele acontece todo fora do Poder Judiciário, mas ele depende de um início informado ao Poder Judiciário, que tem até uma certa lógica, né? A ideia é que o Poder Judiciário, ao receber esse pedido, com o despacho que se determine que se iniciou o procedimento de negociação preventiva, se gera efeito para todos aqueles credores, gerando, portanto, a suspensão e o ambiente para a negociação. Se esse procedimento, terminados os 90 dias, ele não obtiver êxito, o passo natural que o empresário poderá seguir é o requerimento da sua recuperação, daí sim, ou extrajudicial ou judicial. E eu queria, Antônio, antes de falar, antes de devolver a palavra, dizer que esse projeto de lei, se aprovado, ele traz essa figura importantíssima da suspensão legal, da negociação preventiva, para agentes econômicos de um modo geral, então se ampliou o leque de forma muito importante, mas ela não altera a questão de que o passo seguinte, que é a recuperação judicial e extrajudicial, continua restrita à figura do empresário, da sociedade empresária. Então, ela não traz no seu bojo a possibilidade de utilização de recuperação extrajudicial e judicial pelo não empresário, apenas da suspensão legal e da negociação preventiva. E se aprovada ela for da forma como está, ela traz uma importante mudança para os processos antigos, né? Porque ela estabelece primeiro uma suspensão da cobrança, ou melhor, da execução dos planos de recuperação vigentes. Então, os processos antigos, que já tiveram assembleia, plano aprovado, ela dá um novo período de suspensão por 120 dias e permite a apresentação de um plano de recuperação substitutivo ao antigo, partindo da premissa de que a questão da pandemia não estava prevista quando o plano foi montado. Então, o devedor empresário nem sequer cogitou dessa dificuldade quando apresentou a sua proposta do plano original. E veja só o que traz esse projeto. No plano substitutivo, o devedor da recuperação antiga, ele poderá estabelecer uma nova condição de pagamento para os credores antigos do plano e mais todos os credores que surgiram desde o início da RJ antiga até a data que for apresentado o pedido de plano modificativo. Bom, é óbvio que o objetivo dessa ideia é trazer para esse novo plano uma consolidação para o momento presente, né? Porque certamente deve ter existido ou deve ter surgido um passivo relevante entre o primeiro pedido e o momento atual. Mas, por outro lado, isso atinge sobremaneira a segurança jurídica de todo aquele
parceiro, colaborador, financiador que, começado o processo de recuperação anterior, tinha a convicção de que o seu crédito dado a este empresário não estaria sujeito aos efeitos da recuperação, até porque extraconcursal ele era naquele momento, né? E isso pode gerar um efeito não previsto, que é o encarecimento e até se afugentar eventualmente o novo crédito, o novo credor parceiro, e daí a gente vai criar dificuldade aí para o Paulo de Tarso ter que resolver, né? Porque certamente isso afugenta eventualmente o dinheiro novo, né? Porque o dinheiro novo da antiga recuperação, que em tese estava protegido, ele perde a proteção se o projeto for aprovado da forma como está. Perfeito. Esse projeto ele traz também, a gente sabe que a recuperação judicial de micro e pequenas empresas, ela segue um rito especial, um pouco mais benéfico e menos complexo do que para empresas comuns. Esse projeto do deputado Hugo Leal, ele mexe também nesse sentido, né, Fernando? Sim, mexe em uma diferença importante, né? Ele passa, ele aumenta o prazo desse plano de recuperação especial de 36 para 60 vezes, né? Então, ele facilita, de certa forma, a utilização. Agora, na prática, viu, Antônio, da mesma forma como é muito difícil se utilizar o processo de recuperação extrajudicial, eu lembro lá do número que eu citei, né, menos de 5%, na prática também, mesmo as microempresas e empresas de pequeno porte, elas costumam fugir do plano especial da LA e da EPP e usar o plano normal, ou seja, a recuperação ordinária, né? Porque, no fundo, a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela tem a opção de usar a recuperação especial, mas ela não está proibida de usar a recuperação convencional. E a recuperação convencional ela é muito mais abrangente, né? O plano especial da micro e da pequena empresa, ele só prevê a possibilidade dos 36 parcelas no plano, né, no projeto de lei 60. Mas eu não posso fazer uma previsão diferente disso. Então, se a minha dívida não couber nos 36 ou nos 60, mesmo sendo NE e EPP, acaba se fugindo para a recuperação comum, né? Então, a recuperação de micro e pequena empresa não tem assembleia, né? Então, apresenta o plano, se não tiver oposição de um número X, o plano está aprovado. Mas ele também tem essa restrição de que eu não posso prever grandes deságios, grandes planos de forma de pagamento. Ela é muito restrita, né? É verdade. Obrigado aí pelo esclarecimento. Eu consulto aqui a Stephanie se o deputado já entrou ou não entrou, que daqui eu não consigo ter essa certeza. Stephanie? Deixa eu... Oi. Antônio, eu estou em contato aqui com o assessor dele, infelizmente, e ele está numa inauguração específica, cujo prefeito de uma cidade demorou para chegar, aquelas coisas. E não tem problema. Infelizmente, são coisas que acontecem, estão fora do nosso controle, né? Não tem problema, está escusado, eu disse, a agenda de parlamentares ela é de fato complicada, compromissos em cima da hora, eles acontecem e eles têm que dar atendimento mesmo, né? De qualquer modo, nós tratamos aqui, fazendo um resumo geral, né, de alguns instrumentos e ferramentas para enfrentamento dessa crise, que dizem respeito à parte financeira e econômica, como o Dr. Paulo de Tarso iniciou. O Dr. Fernando Castellani nos deu uma panorâmica do que seria a recuperação judicial, como se caracteriza, né, a situação em que a empresa pode ou até mesmo deve buscar esse mecanismo de auxílio, né, para a sua recuperação e preservação da atividade empresarial. Aproveitamos a oportunidade, o Tótaro falou também de um programa que diz respeito, aí sim, a uma questão apenas tributária e fiscal, mas que é bastante abrangente, também servirá como fôlego para todo o empresariado. E da matéria que o deputado Hugo Leal ia tratar, nós basicamente tratamos dos temas mais importantes, que é esse sistema de prevenção à insolvência, não trata só de recuperação, né, mas uma providência anterior ao pedido de recuperação, se for o caso, como também estabelece uma facilidade ou uma menor complexidade ou algum benefício para as micro e pequenas empresas a partir da edição da lei, caso esse projeto vingue. Ele já foi aprovado na Câmara por todas as comissões e está no Senado Federal. Então, portanto, a depender da velocidade do nosso Congresso, a gente espera que algo em torno de um mês aí a gente já tenha esse projeto aprovado.
talvez com algumas emendas, porque, de fato, algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas nesse projeto, e o deputado ia falar justamente disso, a expectativa dele, né, em termos de aprovação e quando seria isso. Dessa forma, eu encerro o nosso bate-papo de hoje, até porque alcançamos o horário programado, né, até para não cansar todos que estão aí assistindo. Agradeço individualmente cada um dos painelistas, o tema é bastante importante, oportunidades outras de repetir os temas que nós tratamos aqui, até com algum progresso que tenha acontecido daqui para frente, não faltarão. Agradeço a todos aqueles que ouviram a nossa... Hoje eu não sei se falo ouviram, se viram, né? Se viram e ouviram o nosso bate-papo. Quaisquer dúvidas ou a necessidade de algum esclarecimento daquilo que foi dito, o escritório fica à disposição para esclarecer por intermédio dos profissionais que estão aqui. Dr. Fernando Castellani, mais uma vez, o nosso advogado e parceiro na área de recuperação judicial. Dr. Paulo, nosso parceiro nas questões financeiras e econômicas da Proinvest. Antônio Tótaro, nosso diretor de relações institucionais do escritório. E eu estou percebendo que o Dr. Elcio Ronda está aqui assistindo. Um grande abraço para ele, um grande abraço para todos que assistiram e até uma próxima oportunidade aqui de um novo bate-papo. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Obrigado. Obrigado.